Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E aqui a gente já começa a fazer uma pergunta com relação ao próprio título, né? Mas por que da volta do espírito ao mundo corporal? E aí vamos fazer, né, vamos lembrar um pouco do que a doutrina espírita nos traz como orientações. Então, a princípio, lembrar que a doutrina espírita nos fala sobre a nossa verdadeira natureza. Somos espíritos e, sendo assim, não habitamos permanentemente o corpo físico. Nosso mundo habitual é um mundo espiritual. É para lá que nós retornamos sempre que cessa o nosso período de estadia no planeta. Nesse caso, estamos na Terra, no planeta Terra. Uma vez que retornamos, continuamos nosso desenvolvimento no mundo espiritual, mas surge um momento do nosso retorno para podermos dar prosseguimento a esse processo evolutivo da qual todos nós ainda necessitamos. Então, desse processo é que se explica da volta do espírito à vida corporal, porque é aqui que nós vamos estar periodicamente para fazermos o desenvolvimento do nosso processo evolutivo. Mas como acontece esse processo? E é isso que esse capítulo vai nos trazer. Então, pensando, né, em trabalharmos um pouco esse tema, eu lembrei do livro Missionários da Luz, pelo Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem um item que fala sobre a reencarnação. E esse item traz a história de Sigismundo, a experiência vivida por Sigismundo que André Luiz acompanhou. Vamos lembrar aqui que André Luiz é esse grande repórter da espiritualidade. Através dos seus livros, né, os livros que foram psicografados por Chico Xavier, desde o Nosso Lar e naquela sequência, né, tem uma sequência de 10 livros mais ou menos, ele vai nos explicando essa realidade do mundo espiritual. E nesse livro especificamente, Missionários da Luz, ele traz as informações sobre a reencarnação. Inclusive, nesse capítulo, ele se mostra muito feliz, porque ele já tinha o desejo de conhecer como era esse processo. E nós ficamos mais felizes ainda, porque ele nos dá essa oportunidade de conhecer, né? Então, Sigismundo era um espírito que estava precisando reencarnar naquele momento, e ele já estava se aproximando dos seus pais, dos seus futuros pais, e aí a gente vai começar a entender como é que é esse processo da reencarnação, né? Então ele já começa a se aproximar dos seus pais, de que forma? Através dos sonhos. Então nós sabemos que quando nós dormimos, quem dorme é o corpo, o espírito, ele está em plena atividade, né? Então é através do sono, né, desse momento, né, do sono, que nós temos a oportunidade, né, de retornarmos ao plano espiritual, de estarmos em contato com os nossos irmãos, né, nossos orientadores, com os nossos amores também, né, aqueles até que já desencarnaram, de realizarmos muitas tarefas. Então, esse momento é um momento muito importante. É por isso que, para estarmos saudáveis, precisa também termos um momento dedicado ao sono, que esse sono seja um sono saudável, que nos possibilite dar aquele repouso no corpo, né? Porque aquele repouso liberta também, né, o espírito para fazer para ter essas experiências naturais de quase morte, porque na realidade nós vivemos a experiência da morte, né, todos os dias quando dormimos, lembrando que para ver a desencarnação, né, lembrando que somos espíritos que habitamos um corpo, mas que existe um laço, né, uma ligação entre o corpo e o espírito, que é o perispírito. Então, enquanto estamos encarnados, existe essa ligação que só se desliga
no momento que nós desencarnamos, porque aí o corpo morre, o espírito continua, né? Então, Sigismundo já entrava em contato com sua mãe e percebia que era bem recebido para aquela experiência. Então, ela já estava sensibilizada para o processo de recebê-lo nos seus braços. Mas o mesmo não acontecia com seu pai. Todas as vezes que ele se aproximava do seu pai, ele percebia que seu pai fugia, né? Que o Adelino, no caso, fugia e acordava como se tivesse tido um pesadelo, onde ele trazia a lembrança de um homem que estendia as mãos para ele, mas que ele não estendia as mãos porque ele achava que esse homem poderia fazer um mal para ele. E na realidade, existia um drama entre essa família. Então, Sigismundo havia sim sido responsável por uma experiência que prejudicou Adelino no passado, e ele acordava com esse sentimento. Então, essa aproximação estava muito difícil. E aí, nesse capítulo, André Luiz conta, né, que quando ele chega na casa deles para conhecer, né, a família, para entender esse processo, junto com alguns orientadores que estavam ali também para ajudar, né, nesse processo da reencarnação, ele, a princípio, ele não entendia porque encontrou aquele espírito abatido, sentado, triste, quando ele pensava, nossa, mas a encarnação é um processo tão maravilhoso nas nossas vidas, e foi quando ele percebeu essa grande dificuldade, né, desse processo. Então o espírito, ele sentia que ele não ia conseguir reencarnar, porque ele estava sendo recusado por aquele que seria seu futuro pai. Então, enquanto não houvesse esse ajuste, né, essa aceitação do casal para que ele reencarnasse, ele não teria essa oportunidade. E aí que entra, né, a equipe espiritual buscando aproximar esses dois seres, né? Então, a princípio, estimula a própria criança, o filho do casal, né, o filhinho do casal, a convidar o pai para participar do culto no lar, uma vez que ele não estava muito presente em função do trabalho, então ele não estava mais reservando tempo para essa reflexão, para essa meditação, para esse contato com Deus, né, com o pai, e vivendo uma vida muito atribulada e tendo esses pesadelos, então ele estava muito desestruturado até, né, digamos assim, e espiritualmente também. Então, quando o filho convida, poxa, papai, nunca mais você participou do nosso culto no lar, ali já havia uma interferência do mundo espiritual, né, como um convite para esse pai para poder mudar a sintonia. E ele se sensibiliza com esse chamado do filho, e ele passa a participar das reuniões, e isso é um caminho, então, para permitir que a própria espiritualidade também se faça ouvida por ele, né? E aí, à noite, durante o sono, existe um encontro onde os espíritos amigos colocam para Adelino, né, que Sigismundo mais não é do que um mendigo pedindo uma esmola de amor, pedindo uma oportunidade, que aquela reencarnação vai possibilitar com que ele se reerga espiritualmente, né? Convivendo ali com aquele que ele já tinha feito mal no passado, né? Como filho, recebendo amor, mas também dando amor. Então, Adelino se sensibiliza e assim Sigismundo recebe a oportunidade da reencarnação. Mas ele ainda estava muito triste, ansioso pelo seu futuro, né? E é quando os espíritos também orientam para ele que ele também tem que se manter confiante, que ele tem que se manter com a certeza de que tudo vai correr bem, porque ele precisava daquela oportunidade. E desistir daquela oportunidade seria desistir também de se erguer, e ele precisava daquela experiência. Não seria naquele momento, seria quando, né? Então, esse é o grande convite que todos nós recebemos como oportunidade do nosso Pai, através da reencarnação, através da possibilidade de mergulharmos no corpo físico temporariamente,
para podermos nos desenvolvermos espiritualmente, através do desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, tendo contato com a família, né? Porque é muito importante a família que nos recebe. Nossos pais, eles aceitaram a nossa vinda, é por isso que nós viemos, porque precisa ter esse consentimento espiritual, né, dos pais para que a gente esteja presente num processo de reencarnação. Então, essa questão também da família, não é qualquer família, nós retornamos para a família que nós necessitamos, com relação ao nosso planejamento, né, espiritual, aquele planejamento que nós fazemos junto com nossos orientadores espirituais, quando temos condições, né, porque sabemos que nem todos os espíritos têm condição de fazer um planejamento, muitas vezes eles têm que reencarnar e não podem ter uma escolha porque ainda não estão em condições, mas vamos pensar que todo esse planejamento que já somos capazes de compreender os seus pontos até mais críticos, né? Então sabemos que vai ter pontos nas nossas vidas que são mais desafiadores. É a questão do aluno que precisa passar de ano, né? Ele sabe que ele precisa passar, vivenciar alguma matéria, né, de uma forma positiva, ele vai precisar de uma nota boa, né, para poder passar de ano. O próprio atleta, quando ele se prepara também para um campeonato, ele sabe que vai passar por provas. E chegar no final da prova é um alívio, né? Ele pode ganhar, e se ele não ganhar, ele com certeza ele vai se fortalecer para participar de um próximo campeonato. E é assim que nós precisamos encarar a oportunidade da vida presente, né? Da oportunidade da reencarnação que surge para cada um de nós. Então, na questão 540, é feita a seguinte pergunta: é solene para o espírito um instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? E a resposta: procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a enfrentar. E aí vem uma notazinha, né, que diz o seguinte: o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Este conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou, antes, de exílio da clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como um homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se acha positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Então a gente percebe que para o espírito reencarnar é mais desafiador do que desencarnar. Porque quando ele desencarna, ele está retornando para o mundo espiritual, para a presença dos seus amigos espirituais, para a realidade dele como espírito. Mas o reencarnar, ele sabe que ele tem um projeto e a dúvida é: será que eu vou cumprir esse projeto? Né? Então é muito desafiador. Inclusive, na questão 344, vai explicar um pouquinho mais sobre esse processo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento.
Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, vamos pensar nesse momento desse viajor, né? Então, esse viajor nada mais é do que essa criança, né? Que dá um grito, contando-se no mundo dos encarnados. Mas entre o período, né, desse apertar dos laços, né, onde o corpo se une ao espírito através do perispírito, e esse laço vai se apertando até o momento da encarnação, né, do nascimento, digamos assim, esse período é tido como período de perturbação. Como é que eles explicam isso, né? Aquele espírito, nós vamos pensar em Sigismundo, né? Aquela natureza do Sigismundo. Ele vai, ele fica, os espíritos explicam que é como se ele ficasse no estado de dormência, né? O espírito ele vai ficar como se fosse no estado de alguém que está dormindo. Então ele vai perdendo essa lembrança, né? Essa lembrança de quem ele era, isso vai ficar meio que dormente, e quando através da infância ele vai desenvolvendo seus órgãos, até que quando chega no período, né, mais próximo à adolescência, esse espírito vai recobrando algumas tendências, né, daquilo que ele tinha no passado. Então é por isso que a gente fala, né, que a evangelização é tão importante para os espíritos. Nós percebemos que todas as religiões utilizam essa fase da infância, né, essa fase da adolescência, para quê? Para passar essas orientações morais, quando os pais eles realmente compreendem essa importância, né? É verdade que vai chegar um momento em que nós podemos ter uma educação moral onde quer que nós estejamos, mas no mundo que nós vivemos ainda vamos encontrar a importância do estudo moral, do aprofundamento, né, do cuidado com esses caracteres morais, muito mais ainda dentro das religiões. Então, é por isso que é tão importante, né, o espírita, né, ele encaminhar seus filhos, né, para a evangelização, porque a criança ela ainda está vivendo um mundo muito mais próximo ao mundo espiritual, né, onde está vivendo assim os primeiros anos, que com o passar dos tempos vai retornando então essa verdadeira natureza, né? Vai ter aquele tempo para trabalhar moralmente, para trazer lições de Jesus, né? E aqueles exemplos da própria família também. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, nós, na doutrina espírita, também valorizamos muito a evangelização da família, né? Porque não é só educar a criança e os jovens, mas a família, né? Porque a família entender esse processo, inclusive até no caso de evangelização para mamãe e para bebê, né? Para também dar essa segurança para aqueles que vão ser pais, ser mães, né? Para esse processo de receber essa criança e também fortalecer esse espírito que está ali presente, né? Está ali, já está ligado, já está vivendo ali junto aos seus pais, então dando essa força moral para que, diante das provas que com certeza vão surgir, porque todos nós ainda temos desafios a vencerem, por não termos ainda vivido da forma ideal no passado, mas vamos pensar também, temos grandes oportunidades também de dentro da reencarnação, né, numa reencarnação, aprender muita coisa, descobrir coisas novas, encontrar espíritos que são afins a nós, construirmos muitas tarefas que vão ser importantes para a nossa vivência como espírito, como espíritos, né, como encarnados também, mas que também vão deixar um legado para as futuras gerações. Então, esse processo do viajante, né, que fica em dúvida no início e pode ter alguma insegurança, e isso é possível, nós vemos muito caso, né, saímos recentemente
do Setembro Amarelo, que é um período que se reflete sobre os casos de suicídio, e muitos irmãos nossos realmente, diante das dores que estão vivendo, optam por desistir da encarnação, né? Porque não suportaram muitas vezes a dificuldade daquelas provas que são colocadas. Lembrando que nem todas as provas foram, digamos assim, vieram como uma proposta para as nossas, para que pudéssemos vencer, né? Muitas provas também, nós também colocamos nas nossas vidas, tendo também escolhas que não são as ideais. Então, também não podemos responsabilizar somente, né, ao nosso passado pelas provas que estamos vivenciando. Muitas vezes essas provas foram contraídas por nós mesmos ao longo da nossa existência atual, fazemos escolhas que nem sempre são as melhores, né? Muitas vezes não valorizando o amor, não valorizando o perdão, não respeitando o outro, e isso vai criar situações, vão gerar efeitos, né, ações futuras que não vão ser, digamos assim, boas para nós. Mas é muito importante nesse capítulo, né, nós refletirmos que o ato de encarnar não é simplesmente o retorno à vida corpórea, mas é todas essas consequências que são trazidas, que é por isso que nós devemos valorizar a vida, né? Valorizar a vida como uma grande oportunidade de nós nos desenvolvermos, de nós crescermos espiritualmente e de nós deixarmos nossa marca positivamente no planeta ao qual nós estamos ligados, né? Então hoje nós estamos no planeta Terra, não é à toa que estamos passando por esse momento de pandemia, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos condições, sim, de vivenciar e de vencer essa etapa a qual nós estamos vivendo, né? E quantas soluções estão sendo encontradas, né? Estamos vivendo um momento muito difícil, algumas desencarnações. Vamos pensar também em muitas encarnações, isso é muito gratificante quando a gente pensa quantos espíritos também nos estão chegando nesse momento, num momento que, mesmo sendo muito difícil para a humanidade, eles retornam aqui também como esse sopro de esperança, da continuidade, né? Nos lembrando esse processo que todos nós estamos envolvidos, do ir e vir, né? E cada vez que nós retornamos à Terra, obviamente vamos chegar aqui melhores, né? Vamos vir com um ferramental espiritual mais evoluído, e sendo assim, vamos contribuir mais positivamente para o progresso do planeta, né? Então, é por isso que a gente associa essa ideia da encarnação, da vida corpórea, desse retorno, como também a lei de progresso. Então, a lei de progresso traz essa possibilidade de que os espíritos aqui aportem, que somos nós, né? Nós estamos aqui hoje, vamos retornar futuramente cada vez melhores e vamos contribuir mais positivamente para o mundo ao qual nós estamos inseridos. Então, nós vemos, né, que nesse capítulo são estudados algumas encarnações que às vezes não acontecem, porque são provas para os pais, né? Muitas vezes até é explicado, né, que um corpo não tem um espírito. Logo, se não tem um espírito associado ao corpo, aquele corpo vai morrer assim que houver o nascimento, porque não havia um espírito ligado àquele corpo. Então, isso é uma prova. Agora, por que nós passamos as provas, né? Vamos pensar no caso de Sigismundo, né? Sigismundo, ele tinha tido uma ação contrária ao amor no passado, e agora, através da reencarnação, uma grande oportunidade de se fazer uma grande amizade. Então, nesse período que o espírito ele ainda está naquele estado ainda não nasceu, né? Ainda não deu o grito para o mundo,
ele vive ainda aquele período ainda de meio que perturbação, como eles chamam, né? Que nada mais é do que esse momento do aguardar, né? Do esperar, do que vai se desenrolar dali para frente. Então, depois ele vai perdendo, né? A sua lembrança do passado, né? E vamos pensar que esse estado aí, onde vem a perturbação, onde o espírito ele vai perdendo a sua lembrança do passado, né? Como isso é maravilhoso. Vamos pensar na situação do Sigismundo. Que bênção do esquecimento, quando um pai recebe o filho e não conhece a história daquela criança, né? E aquela criança não conhece a história daquele pai ou daquela mãe. É uma bênção divina, porque o esquecimento vai permitir uma nova experiência de amor. Porque vamos pensar, né? Um animalzinho, quando ele nasce, depois de um tempo, ele fica autônomo. Né? A tartaruguinha nasce e vai lá para o mar, né? O gatinho, ele nasce até alimentado ali, mas depois ele fica de pé e ele anda, ele anda, né? Agora, e a criança? Se uma criança não for colocada no colo, não for dada para alimentar, ela não anda, ela não fala, então ela é totalmente dependente de amor. Então, aqueles primeiros meses da vida, né, os primeiros anos, ela precisa de todo carinho para o seu desenvolvimento. Então, olha só como essa questão da encarnação, né, é tão importante, exigindo dos pais nos primeiros anos esse cuidado, essa atenção para que aquela criança possa sobreviver. E o esquecimento do passado, olha que coisa maravilhosa, que permite com que numa família de seres com múltiplas experiências possam se reencontrar para construir uma nova vida. Então, essa é a grande proposta da doutrina espírita. Através dessas orientações que nos traz, nos colocamos como espíritos, nos colocamos como filhos de Deus e dando a explicação desse amor de Deus através das oportunidades de múltiplas reencarnações que nos vão nos tornando cada vez melhores e que vão fazendo com que cada vez mais amorosos possamos estar na vida. E quando falamos em amor, falamos também na ampliação de uma família. A família não é apenas a minha família consanguínea. Ao longo da nossa vivência na vida corpórea, nós temos várias famílias, né? Aquela do nossa escola, do nosso trabalho, do nosso grupo social, do nosso grupo religioso. Então, são várias famílias que a gente vai apertando os laços e vai criando um comprometimento de amor entre todos esses seres. Então, a grande proposta da encarnação é apertar os laços, é nos fortalecermos. Então, que possamos ser gratos à oportunidade da vida, que nos abre tantas possibilidades. Vamos olhar também as dificuldades que batem à nossa porta como experiências, como desafios. Nós podemos vencê-las. Mas, se estamos em dúvida da nossa possibilidade, ou se esse peso está muito grande nos nossos ombros, vamos pedir ajuda. Com certeza não vão faltar braços para nos acolher. Vamos ver quem estamos buscando ajuda. Sempre tem alguém que podemos pedir ajuda. Pode ser uma ajuda profissional de um psicólogo, pode ser uma ajuda médica, pode ser uma ajuda de um amigo ou de uma instituição religiosa. A doutrina espírita traz tantos serviços de atendimento espiritual, né, onde se coloca uma conversa fraterna,
onde temos o CVV também, Centro de Valorização da Vida, para aqueles que acham que está muito difícil as experiências que estão vivendo, mas vamos olhar essa experiência corpórea como uma grande oportunidade. Vamos dar uma oportunidade para a vida. Vamos receber com gratidão a oportunidade de estarmos encarnados e vamos favorecer a vida daqueles que estão vivendo conosco, sejam eles que estão perto, os nossos familiares, os nossos amigos, mas também incentivando também aqueles que podem estar um pouco longe da gente, mas que fazem parte da nossa família espiritual. Que possamos dar uma chance sempre à vida e que possamos agradecer pela experiência da encarnação, valorizarmos essa possibilidade de estarmos encarnados para aprendermos e para fazermos grandes obras, porque essa é a proposta de todos aqueles que são filhos da luz, que todos nós somos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos confiar, mesmo nos momentos difíceis, e dar o nosso melhor, porque todos nós somos luz. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja.